Então você tem que olhar aquilo que tu tem, não se conformar com aquilo e mirar aquilo que você deseja. E aí você vai enxergar, para eu chegar desse ponto A para o ponto B, o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso aprender. Aí sim, que habilidade eu preciso agregar para que eu consiga sair desse ponto A para esse ponto B. Que risco eu preciso assumir para sair desse ponto A para esse ponto B? O quão disposto a trabalhar para sair do ponto A para o ponto B eu estou? Que preço eu estou disposto a pagar para isso? Que tipo de chacota ou rejeição eu estou disposto a enfrentar por um tempo até atingir aquilo? Porque até atingir aquilo não vão faltar pessoas para fazer chacota, para duvidar de você, para dizer que você foi iludido, que você está sendo explorado, que você deveria arrumar um trabalho decente, porque invariavelmente você vai ter que realizar alguma coisa entre o ponto A e o ponto B que não é o padrão. Até porque se você fizer o padrão, o teu resultado vai ser o padrão. E o que tu deseja é fora do padrão. Se o que você deseja é fora do padrão, o que você tem que fazer para chegar até o que você deseja é fora do padrão. E invariavelmente vai passar por venda. Porque venda é a única forma de gerar receita. Não existe outra forma de gerar receita. 100% de qualquer receita, de qualquer natureza gerada é através de uma venda. Ah, não, é ter um funcionário público. Não, ele vendeu o tempo dele em troca do salário. É venda, entendeu? Ou seja, e aí passando por venda, a gente sabe que venda é um negócio feio pela sociedade. Não, as pessoas torcem o nariz. Não, eu sou um cara muito qualificado para vender. Então você fica lá com um monte de advogado, um monte de engenheiro, um monte de médico que não vende e que ganha pouco, porque não vende. Quem não vende não tem cliente. Agora, o cara que vende, ele vai passar um tempo, um delta T, entre o ponto A e o ponto B. Entre o ponto A e o ponto B, ele vai passar um delta T. Esse delta T pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei quanto tempo é, vai depender da pessoa, da performance dela. Mas durante esse 1, 2, 3 anos, durante esse delta T, seja ele qual for, esse cara vai ter que ele vai ter que sustentar a inconformidade do ponto A e a decisão dele pelo ponto B. Então ele vai ter que sustentar nesse tempo essa decisão dele, o que não é fácil. A maioria desiste, a maioria não aguenta, a maioria questiona o desejo, a maioria pensa, muitos deles pensam assim, não, sabe, quer saber, o que eu tenho aqui no A já não é tão ruim assim, já está tão bom, eu vou ficar pelo A mesmo. E as pessoas no meio do caminho desistem. Às vezes desistem antes de ficarem bons, porque ninguém fica bom da noite para o dia. Tudo que você começa, tu não é bom. Logo, não dá tanto resultado assim. Só que você vai precisar de um tempo para ficar bom. Você vai ter que ficar bom em oratória, você vai ter que ficar bom em liderança, você vai ter que ficar bom em venda, você vai ter que ficar bom nessas qualidades, nessas qualificações, nessas características que você precisa desenvolver para você atingir o ponto B. E aí muitos, antes de ficarem bons, desistem. E aí aqueles que perseveram ao longo do tempo, você vê, eu já tenho 30 anos de WhatsApp, não são 30 dias, são 30 anos. Então eu estou há 30 anos falando a mesma coisa. Eu estou há 30 anos repetindo a mesma forma. E eu estou há 30 anos vendo pessoas que desistem no meio do caminho. E algumas que chegam até o final do caminho. Então, na minha visão, o início do caminho empreendedor, ele começa com a inconformidade em alguém olhar no ponto A que está e não se conformar. A capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar faz com que as pessoas se adaptem ao inaceitável. Faz com que elas também se adaptem à mediocridade. Faz também com que elas se adaptem a alguma coisa que seja muito abaixo daquilo que é o sonho dela, o desejo dela. Então ela manipula o seu sonho, o seu desejo para adaptar à sua mediocridade. E essa capacidade de adaptação faz com que muitas pessoas não saiam nunca do ponto A. E aí o sonho do ponto B vai ficando esquecido com o passar do tempo. Diante das grandes adversidades, a gente usa mais criatividade. Eu penso que uma das coisas que a pandemia me ensinou é que eu estava acomodado. Porque muitas coisas que nós desenvolvemos durante a pandemia, e olha aqui, a gente estava crescendo muito antes da pandemia, e por que eu concluo que eu estava acomodado? Porque eu realizei coisas durante a pandemia que eu concluo, pensando depois, se não tivesse tido a pandemia, eu não teria feito. Isso nos faz pensar muito, porque quantas coisas a gente está deixando de fazer na vida porque a gente está muito confortável, não é? Eu estava crescendo muito, a empresa voando. Eu tinha recomprado a empresa 3 anos antes e a nossa empresa já estava bem maior do que no ápice dela quando eu vendi, quando começou a pandemia. Mas, quando começou a pandemia, diante daquela grande adversidade, a gente tinha 420 escolas físicas e todas tiveram que ficarem fechadas, tiveram que fechar, por força de lei, não poderiam funcionar. E aí, por conta dessa grande adversidade, qualquer empresa que fecha e fica 2 anos e meio fechada, como ficamos, por força de lei, não dava para abrir. Você não podia ter uma aglomeração de 12 pessoas numa sala de aula de 12 metros quadrados para falar inglês, não era possível, por lei. E aí a gente criou novos caminhos, criou novas soluções. Então a minha maior lição é sempre pensar
no que eu estou deixando de fazer porque eu estou numa situação mais cômoda, não é? Do que eu estou deixando de realizar porque está tudo bem. Eu penso que quando está tudo bem, a gente pode criar alguma coisa que vai nos gerar algum incremento de nosso crescimento. E na época da pandemia, foi exatamente o que aconteceu. A gente saiu de 80 mil alunos para 400 mil alunos em um ano. E em 2 anos, no tempo que ficamos fechados nas escolas, a gente fez mais de 1 milhão de matrículas. Foi no WhatsApp Online, foi uma explosão, foi um fenômeno naquele momento. E logo depois que passou esse momento, a partir de 2023, a gente veio e voltou a reabrir todas as nossas escolas. Estamos abrindo, hein? Num ritmo de crescimento das escolas agora. Tá na pandemia, diante do desafio. Como que veio essa ideia? Vou criar uma plataforma de vendas, pegar a galera em casa, botar para vender e vamos ver o que acontece. Qual que foi o pensamento ali na hora? Cara, o primeiro pensamento era que se eu não fizesse alguma coisa que fosse online, a WhatsApp ia quebrar. Esse era o primeiro pensamento. Muito simples assim. Você imagina, você tem 420 escolas e fecha. Tá, se eu fecho essas escolas e fico ali de braços cruzados esperando, o que vai acontecer? Qualquer empresa que ficar 1 ano fechado quebra. Qualquer empresa. Pega o McDonald's, 1 ano fechado quebra. O franqueado não vai ter dinheiro para pagar aluguel. Aliás, o McDonald's, se ficar 1 mês fechado, ele já não tem dinheiro para pagar aluguel no mês seguinte. Na escola ainda tem uma carteira, tem faturamento recorrente. Você não vende hambúrguer por mensalidade. Então, se o cara não vende hambúrguer 1 mês, ele já não tem dinheiro para pagar o aluguel. O franqueado paga um aluguel, ele paga salário do franqueado, ele paga um monte de coisa. Então, se ficar 1 ano fechado, imagina 2 anos e meio fechado. Então, a gente tinha que criar uma nova forma de gerar receita. Aí nós criamos o modelo online de gerar receita. A WSP, ela foi um canal do modelo online. A gente vendia por inside sales online, por franquias, os franqueados vendiam no modelo online e tinha a WSP. A ideia da WSP veio no momento em que eu percebi que as pessoas estavam em casa ociosas. E que da mesma maneira que eu tinha ali o meu pessoal em casa vendendo, eu poderia formar um exército de pessoas em casa vendendo. Porque existia uma enorme multidão de pessoas em casa comprando. Você já presidente, já tinha formado milhares de pessoas, já estava num patamar muito elevado. Como foi para você voltar para a operação, falar, vou formar um monte de gente aqui, vou formar novos vendedores? Cara, eu nunca saí da operação, sabe? É que existem níveis de operação. E você precisa ter uma leitura de qual é o momento, né? Qual é o senso de urgência, qual é o momento. Tem hora que você tem que ir lá, arregaçar as mangas e fazer. Eu estava pronto, Diego, para fazer PTL Estava pronto para isso. Se precisasse ter um exemplo, eu como exemplo, fazendo PTL para fazer, eu estava pronto para fazer isso. Estava disposto a fazer isso. Não foi necessário. Eu consegui resolver ali com os executivos que eu tinha e com as outras pessoas. Mas se necessário fosse, eu faria. Então, essa disposição verdadeira, não cenográfica, mas verdadeira de pegar e fazer, é que sempre me deixou apto. Eu nunca me desliguei da matrícula, eu nunca me desconectei da matrícula. Muita gente se desconecta da matrícula, muita gente amaldiçoa a matrícula, sem saber. Ele amaldiçoa a matrícula. Ele fala, não, cara, não quero mais fazer, não vou mais fazer, nunca mais vou fazer. Acabou. O cara quando fala isso, quando ele pensa isso, ele desliga na cabeça dele, como se desligasse um sensor que o torna apto para liderar. Então, assim, mesmo eu tendo ido tão alto, tão longe na escala de liderança, eu nunca me desconectei da ponta. Aliás, nunca não é verdade. Uma vez eu me desconectei da ponta e quase quebrei. Foi em 1999, de uma história que tu já conhece.